Adiciona aí, Laércio também. E Antônio? Tá chegando. E aí, Carlos Alberto? Tudo bem? Tudo ótimo. Então, gente, devido ao nosso tempo, é melhor não se alongar, né? A gente pode seguir. A gente está aqui com o professor doutor Laércio Ferracioli, da Diretoria de Inovação e Divulgação Científica da Universidade Federal do Espírito Santo. Ainda não, mas já está online já. Vamos começar assim. Não, mas você avisa quando dá 1, 2, 3 que eu vou começar, né? Ah, nós temos online, professor. Então, a gente já está sendo transmitido, é isso? Já está transmitido? Já, não diga aquilo não, agora não, deixa para depois. Ia contando segredo, né, Laércio? Todo mundo que estiver assistindo, apaga isso. Agora vamos começar para valer agora. Esses dias foram sensacionais, né? As conversas aí entre os físicos aí, as nossas reuniões, fica para a história. Então, gente, estamos aqui com o professor Dr. Laércio Ferracioli, da Diretoria de Inovação e Divulgação Científica da Universidade Federal do Espírito Santo, e também com o professor Carlos Alberto dos Santos, né, da Universidade Federal de Alagoas, né, aposentado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né, autor aí de livros, artigos. Vocês podem, até o livro que saiu no Jô, né, o Plágio de Einstein, que eu tive o prazer de ganhar tá bem escondidinho ali, guardado, né. Então, sejam bem-vindos, muito agradecido pela presença de vocês aqui conosco, é sempre uma felicidade tê-los, né, recebê-los e ouvir vocês falar é sempre sensacional. Então, para aqueles que querem saber um pouco mais sobre o Laércio Ferracioli e o Carlos Alberto, pega o nome deles aí que aparece na tela, dá uma pesquisada, vocês vão achar muita coisa, né, e vale a pena, né, pesquisar os trabalhos, linha de pesquisa e tudo mais. Então, são duas inspirações para a gente. Então, muito obrigado pela participação. Deixo com vocês e estou saindo. O Laércio está sem som. Obrigado, Antônio, pelo convite. Acho que eu e o Carlos Alberto agradecemos o nosso convite para participar dessa celebração, né, maravilhosa que está acontecendo no Dia do Físico de 2020, dia 19 de março. Pois boa tarde a todos também, a todas que estão nos assistindo agora, através dessa live. E eu vou ter o prazer de estar aqui junto com o Carlos Alberto dos Santos, amigo de longa data, né, e que há anos não nos encontrávamos, né, Carlos? E vamos caminhar junto aqui sobre o tema extremamente interessante, né, que é logo após essa palestra das duas físicas, né, que foi a Sônia e a Márcia. A gente vai tocar num tema muito interessante, que é a questão do foco das mulheres, né, na ciência, né, passando por aí. Pois bem, essa live, né, com o professor Carlos Alberto, ela tem um título que é provocativo, né, minimamente provocativo, que é Mileva Mari, que colaborou com Einstein com seus trabalhos científicos. É um tema que é importante nesse momento, né, Carlos? Porque eu acho que a gente tem na história da humanidade, né, dentro das artes, dentro da ciência, ou seja, de todas as áreas, esse questionamento do possível, da possível colaboração das companheiras de artistas e cientistas na vida acadêmica deles. Né? Eu acho que nas artes a gente pode citar aí a Camille Claudel com Agustine Rodin, né? Tem lá também a Lee Krasner, né, que era companheira do Pollock, né, e que sempre fica essa questão. E tem também, né, uma questão que é muito grave nesse aspecto, né, que é vamos dizer assim, a redução do papel da mulher dentro da ciência, né, quando elas não são reconhecidas ao longo da história da ciência, né, como é o caso da Lisa Meitner, né, sobre a fissão nuclear. Sabidamente ela era a pessoa que tocou esse processo, mas o prêmio Nobel vai em raia própria só lá para o Otto Hahn, né, que leva os louros desse título, né, desse trabalho feito.
E tem também lá a Katherine Johnson, né, também, né, no começo do século, da década de 60, né, na NASA, né? Mas, enfim, então esse é um cenário que a gente sempre encontra. E essa questão da participação das companheiras junto com os companheiros, né, é uma questão que sempre se coloca, sempre se vem. O Carlos Alberto, né, Carlos Alberto, você vestiu a sua paramentagem de físico, e como tal, né, para estudar esse aspecto, você aplicou o método científico, vamos dizer assim. Você estabeleceu uma questão, né, que a Mileva contribuiu nos cálculos com Einstein, né, foi atrás de informações que já existiam, estabeleceu uma hipótese, foi a campo, coletou dados, né, analisou, chegou a alguma conclusão e está comunicando essas informações, ou seja, você simplesmente seguiu o método científico como um detetive, um bom Sherlock Holmes para chegar nas suas conclusões. Eu acho que conversamos muito sobre isso antes dessa apresentação, o Carlos Alberto, e me parece que ele faz ele aplica o método científico de uma maneira muito elegante ao longo de todos os passos que ele vai nos apresentar aqui ao longo dessa próxima live. Pois bem, Carlos, então passo a palavra para você, né? E vamos lá, né? Mileva Maric colaborou com Einstein em seus trabalhos científicos. Você com a palavra. Bom, boa tarde, muito obrigado ao Nunes por me convidar para participar do evento. Agradeço ainda mais pela oportunidade de me encontrar o Laércio, né? Somos amigos desde a época que tínhamos cabelos pretos e tomávamos chimarrão em Porto Alegre, né? Então, o encontro, mesmo que virtual, para mim foi um prazer muito grande quando o Nunes me disse que o Laércio ia mediar a minha apresentação. O assunto da participação da Mileva nos trabalhos do Einstein tem aparecido na literatura historiográfica, tem aparecido muito mais ainda na exploração tão usual, né, nos portais na internet, né? Então eu fui procurar. Eu trabalho na biografia do Einstein há muito tempo, né? E esse é um tópico que eu tive que mergulhar a fundo nele, né? Essa história ela tem duas fontes, né? E duas fontes, digamos assim, registradas historicamente, que deram origem a várias interpretações, algumas delas claramente exageradas, oportunistas, e algumas hipóteses que são, né, aceitáveis, tendo em vista a fonte. Essas duas fontes são o Abraham Joffe, um físico russo, que em 1955 escreveu um artigo, eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Ele é a primeira fonte para as primeiras histórias subsequentes, né? E depois, em 86, são as cartas que o Einstein e a Mileva trocaram entre 1898 e 1903. Essas cartas foram publicadas com o título de Cartas de Amor, né? E então ela é uma das fontes para toda essa história da participação da Mileva nos trabalhos do Einstein. Essas duas fontes eu desdobrei o meu estudo em cinco pontos, né? Os 5 pontos são, primeiro, Einstein e Mileva na ETH, quando surgem as tais cartas, né? E a fonte primordial da hipótese, que é do Abraham Joffe, vou falar sobre isso. Depois, como a partir do Abraham Joffe essa notícia foi espalhada e distorcida e espalhada pela literatura, depois tem as cartas de amor, e, finalmente, eu discuto sobre as fragilidades das hipóteses que defendem a participação da Mileva nos trabalhos do Einstein. Carlos, só dando licença, só para a gente dar uma organizada para o próprio quem está assistindo, né? Então, vamos dizer, numa linha do tempo, você vai lá no final do século XIX, comecinho do século XX, né, na convivência de época de estudos da Mileva e do Einstein. Depois você vem cá em 55, 69, né? Depois, na sequência, você vai para 83, 86.
E aí, para finalizar, você volta lá no início do século passado. Aí, mais ou menos isso, né? Só para que os participantes consigam entender. Exatamente. Né? Exatamente. Aí, a história, a linha do tempo é essa. A linha do tempo inicial, lá na ETH, ela só foi conhecida, de fato, em 86. Quer dizer, os fatos aconteceram entre 1898 e 1903, são as cartas, mas elas só tiveram conhecimento público em 86. Depois, o próximo evento que tem uma fonte histórica sobre isso é 1955. E em 1955, de fato, foi conhecido em 55. Este 55 repercute em 69. 69 a 83, 69 e 83. E depois em 86. Finalmente, a gente junta tudo isso. Essa é a escala do tempo, né? Einstein e Mileva é de origem sérvia, né? Ela nasceu na cidadezinha chamada-se Kak, né? Novi Sod, perdão. Eles moravam em Novi Sod e no verão iam para Kak. São duas regiões na Sérvia, ali na antiga Iugoslávia. E ela foi estudar, entrou na mesma turma do Einstein, na ETH. A ETH, que é a Escola Politécnica, né, de Zurique, né, é uma escola politécnica famosa, tem muitos prêmios Nobel, tem trabalhos muito importantes, tem vários cursos de engenharia, e tinha um curso, uma seção, que ele chamava de seção 6A, que formava professores de ciências e matemática para o ensino médio. O Einstein é diplomado em professor de ciência e matemática para o ensino médio. É esse o diploma da Universidade do Einstein. Entraram lá meia dúzia de gente, né? O Einstein era o aluno mais novo da turma, a Mileva era 3 anos e meio mais velha do que ele, e nessa turma tinha um outro sujeito que ficou muito famoso para a história, na física e matemática, que é o Marcel Grossmann. Marcel Grossmann está parte dessa nossa história agora. Então, o Einstein e a Mileva logo ficaram amigos, né, na escola, na ETH, namoraram, tiveram uma filha antes do casamento. Essa filha ninguém nunca viu, ninguém sabe o que aconteceu de fato. Isso também é outra história fora daqui, eu só estou falando para o contexto histórico, né? Depois eles se casaram, tiveram 2 filhos. Então, portanto, eles tiveram 3 filhos, uma menina, que ninguém sabe o que aconteceu, e 2 filhos. E um deles virou professor importante na Califórnia, o primeiro, o primogênito, o Hans Albert. Então, o Einstein e a Mileva, eles entraram em 96. A ETH é essa seção de formação de professores de matemática e ciências, ao contrário dos cursos de engenharia, não tinha nenhum currículo definido, não tinha disciplinas obrigatórias para fazer, e só tinha 2 exames a serem feitos. Fazia-se um exame ao final dos 2 anos, na metade do curso, que eles chamavam lá de exame intermediário, e depois fazia um exame final, né, no final do 4º ano. No exame intermediário, dos 5 alunos que fizeram, porque a Mileva estava em Heidelberg assistindo aulas lá em Heidelberg, então ela não fez com a turma, fez depois. Mas dessa turma, o Einstein obteve a melhor nota. Naquela época, as notas eram de 0 a 6, né? E o Einstein obteve 5,7, e o Marcel Grossmann obteve 5,6, depois ficaram tudo assim, abaixo disso. Depois, no exame final, 2 anos depois, em julho de 1900, o Einstein obteve a pior nota da turma, ele obteve 4,9, e a Mileva obteve 4, e com essa nota 4 ela não podia ser aprovada. Então, a Mileva foi reprovada no primeiro exame. Depois, 1 ano depois, ela fez uma segunda oportunidade do exame e, de novo, foi reprovada. Então, a Mileva não conseguiu obter o diploma da ETH. E então, em 1900, o Einstein se formou, e nesse período de 1898 até 1903, quando depois que eles se casam, é que aparecem as cartas, que chamam as cartas de amor, e que eu vou falar mais adiante. Né? Quando Einstein
Então, essa é a história na ETH. O Einstein era um bom aluno, ele teve a pior nota no exame final, porque a partir do segundo ano, o Einstein se desencantou com seus professores, ele desiste nas suas notas autobiográficas, e há outros registros. Minkowski, que é um físico matemático muito importante, detestava o Einstein, porque o Einstein não ia nas aulas dele. Né? E lá na relatividade geral, o Einstein viu a besteira que fez em não ter ido nas aulas do Minkowski, mas isso é outra história. Mas o fato é que o Einstein se desencantou, achava que os professores falavam de física muito clássica, não falava de nada que estava acontecendo na época, eles não discutiam Maxwell, não discutiam, né, as teorias novas do Planck, etc. E então o Einstein não ia mais para a aula. Os 2 anos finais do curso, ele ficava em casa estudando a literatura moderna, atualizada, contemporânea da época. Né? Então, por isso que ele pediu emprestado o caderno do Marcel para estudar, mas mesmo assim, o exame final, ele teve a pior nota da turma. Foi aprovado. Bom, então, nesse período é que eles trocam as cartas, e essas cartas tiveram conhecimento do público em 86, é que a gente vai saber o que é que o Einstein estava fazendo, como é que o Einstein estava encaminhando o seu pensamento para desembocar em 1905, que é o seu ano miraculoso, 2005 virou o ano internacional da física, para comemorar o centenário desse trabalho. O Einstein fez isso desde muito cedo. Né? Ele publicou aqueles artigos com 26 anos. Né? Mas com 20 anos ele estava formalmente já estudando aquilo. Então, essa digamos, que dá uma ideia, não é bem uma heurística dele, porque é muito esparsa nas cartas, mas um bom historiador, um bom filósofo, um bom epistemólogo, se pega as cartas do Einstein para Mileva, ele vai descobrir ali pontos muito bem definidos da heurística do Einstein para resolver os seus problemas. Mas essas cartas só são conhecidas, como eu disse, em 86. Em 1955, o Einstein morre. E um físico russo, um físico reconhecido na Rússia, reconhecido pela comunidade física, um físico na Rússia chamado Abrahamov, ele publica um obituário sobre o Einstein. O Einstein tinha morrido, ele publica um obituário. E nesse obituário, ele escreve o seguinte, eu vou pegar aqui o texto para ler ipsiliter, para não cometer nenhuma falha na minha interpretação. Abre aspas para o Abrahamov, em 1955. Ele escreve, em 1905, 3 artigos apareceram no Annalen der Physik, os quais iniciaram 3 ramos muito importantes da física do século XX. Esses são a teoria do movimento browniano, a teoria do fóton de luz e a teoria da relatividade. O autor desses artigos, uma pessoa desconhecida naquela época, era um burocrata no escritório de patentes de Berna, Einstein Marit. Entre parênteses, ele escreve Marit, o nome de solteira de sua esposa, o qual, pelo costume suíço, é adicionado ao sobrenome do marido. Isso é ipsiliter, o que escreveu o Abrahamov. Ele escreveu em russo, o artigo foi publicado na Rússia, em russo, não tem uma versão que eu saiba em inglês, mas a equipe que organizou os arquivos do Einstein, os collected papers de Einstein, traduziram para o inglês e eu traduzi do inglês para o português. Nesse texto do Abrahamov, tem 2 coisas. Alessio, quer fazer alguma observação? Não, é um ponto bem específico, né, o caso. É estranho, né, uma pessoa fazer o obituário de um grande físico, né, e criar uma história assim, né, completamente complicada, né, porque nos análises da física estava Einstein e Albert Einstein, né, não estava Marit, né, não é isso? Sim, pois é, mas isso é outra coisa. Tá, eu vou falar sobre isso. Então, tá bom. Nesse texto, nessa parte do artigo do Abrahamov, tem 2 coisas a serem observadas. Uma delas, não é importante, uma delas é que ele diz que foram 3 artigos. Não foram 3, foram 4, e se você contar a tese do Einstein, são 5. O Einstein publicou 5 trabalhos importantes em 1905. Né? 4 artigos publicados e o 5º é o texto da sua tese. Agora,
A outra observação que tem é essa história que o Less falou. Ele menciona Einstein, ele fala de Einstein como sendo Einstein-Marit, porque isso era hábito na Suíça, não sei se ainda é hoje, né? Do marido colocar no seu sobrenome o sobrenome de solteira da sua esposa. Mas o Einstein nunca adotou essa mania, essa forma de escrever o seu nome na Suíça. Ele sempre foi Albert Einstein. Agora, então, veja bem, esse ponto é importantíssimo para a gente compreender o desenrolar da história. Esse é um ponto central para toda a história que foi divulgada da hipótese de que a Mileva participou dos trabalhos do Einstein. É esse ponto. Portanto, é importante por isso que eu digo isso, falo lentamente e repito. O Abraham Joffre disse que era um burocrata, ele não disse cujo nome é tal, ele disse um burocrata, vírgula, é Einstein-Marit, vírgula, aí botou parênteses, o nome tal, aquela coisa. Bom, aí, logo em seguida, um divulgador da ciência russo, né, como divulgador da ciência, eu acho que esse aí era a ovelha negra da espécie, né, pegou esse texto do Joffre e divulgou. Os relatos na história não dizem de que forma ele divulgou. Os relatos da história sobre isso diz que ele divulgou, ninguém sabe se em forma de livro, de artigo, não importa. Mas ele divulgou de que o Abraham Joffre, isso agora já é a história do Daniel Dani. Daniel Dani disse que o Joffre teria visto o artigo da relatividade, da teoria da relatividade restrita, na mesa do Röntgen, e que o artigo era escrito por Einstein e Marit. Então, essa divulgação do Danin é que deu origem a toda a distorção da história. Por quê? Primeiro, o Joffre não viu o artigo, não disse que viu o artigo. Ele disse que foram publicados 3 artigos no Análise de Física. Ele não disse que viu o artigo na mesa do Röntgen. Na época, o Dani disse que, na época, o Joffre, de 1902 a 1906, o Joffre foi assistente do Röntgen. O Röntgen, quer dizer, muitos dos que estão assistindo sabem, foi o sujeito que descobriu o raio-x e foi quem ganhou o primeiro Nobel de Física em 1901. Então, o Röntgen era uma pessoa, era um dos editores do Análise de Física, mas ele era experimentalista. Então, um artigo teórico como da teoria da relatividade não iria para ele, iria para o Planck, ou para o Sommerfeld, ou para um desses aí que eram teóricos. Então, a possibilidade de que o Joffre teria visto na mesa do Röntgen já é pequena, né? Bom, mas mesmo assim, o Joffre não disse isso. Aí daí você pode fazer várias perguntas. Me escuta, se na mesa do Röntgen, digamos que o Joffre disse que viu o artigo na mesa do Röntgen, e assinado por Einstein Marit, mas o artigo foi publicado como Albert Einstein. Aí você faz uma pergunta: como é que da mesa do Röntgen, que estava escrito Einstein Marit, entrou na impressão de análise de física apenas como Einstein? E tenta explicar isso. Qualquer coisa que eu tente explicar, você entra em alguma hipótese absurda. Bom, mas o fato, então, é que essa história de que o Joffre teria visto o artigo se espalhou na Rússia. E em 69, né, uma conterrânea da Mileva, cujo nome eu só vou pronunciar, o prenome é Desanka, porque o sobrenome são aqueles nomes eslavos, como Tribunovic, Giorich, e que são muito complicados para pronunciar. Desanka escreveu uma biografia para enaltecer a figura da sua conterrânea, Mileva Marit, que tinha morrido em 48. O título do artigo chama-se A Sombra de Alberto Einstein. Nessa biografia, ela faz várias hipóteses, né, muito
sem fundamento. Mas a fonte mais importante dela não é o Joffre, é o Dunning. Então, ao invés de ela usar a informação do Joffre, ela usa a informação do Dunning de que o Joffre teria visto o artigo com o nome na mesa do Reich. Essa afirmação da Desanka, a Desanka escreveu esse livro em 69. Não teve muita repercussão, porque foi escrito no idioma eslavo, lá da região da Sérvia. E esse texto teve repercussão quando, em 83, foi publicada uma versão em alemão. E aí, muita gente, muitos historiadores, muitos, você pega os livros que são, né, centenas de livros sobre Einstein, todos eles usam a informação da Desanka, de que ele teria visto o artigo, a história toda. Então, a fonte que se espalha aí é o livro da Desanka, que usa a informação falsa do Dunning. Tá? E aí, em 83, então, isso é espalhado, né? E em 86, portanto, 3 anos depois da publicação em Alemanha, em 86, morre o filho do Einstein, o Hans Albert, morre. A filha dele, quando vai juntar as coisas do pai, descobre uma caixa com várias cartas entre Einstein, entre o seu avô e a sua avó. E aí ela pega esse conjunto de documentos que estavam lá numa caixa, quer dizer, que a Mileva passou para o Albert, para o Hans Albert guardou, e a neta dele, então, entrega para a equipe que estava organizando os arquivos do Einstein. Quando a equipe pega aquelas cartas que lê, foi um choque para a equipe. Um choque para a equipe. Aliás, é um choque tão grande que, por exemplo, o Abraham Paes, que tinha contato com Einstein e fez uma das biografias mais importantes sobre Einstein, não discute isso no primeiro livro dele, o livro mais famoso, Sutil é o Senhor. Ele tenta salvar a imagem do Einstein, então não discute várias coisas que estão nas cartas. Mas a equipe ficou em choque. Primeiro porque o Einstein e a Mileva tiveram uma filha fora do casamento. E para esconder isso, e o Einstein escondeu isso a vida toda, e para esconder isso, a Mileva foi ter a filha lá na Sérvia, na casa dos pais, para justamente na Europa ninguém saber, porque se soubessem que tinha uma filha fora do casamento, a vida profissional deles, sobretudo do Einstein, estava prejudicada. Então, isso tudo foi escondido. Para a equipe que organizava, foi um choque. Bom, aí depois foram organizar as cartas, ler essas cartas, 2 membros da equipe juntaram e fizeram um livro, é esse que eu falei, foi publicado no Brasil, chama-se Einstein Mileva Maric, Cartas de Amor. Nessas cartas, existem 2 cartas, em que Einstein fala alguma coisa, e que essas 2 coisas que o Einstein fala deu origem a várias interpretações de historiadores, não de boateiros, de historiadores, né? Os historiadores mais conceituados não acreditam nessas hipóteses, mas vários historiadores defendem. Essas 2 cartas eu vou também ler aqui para não cometer engano, né? Não sobre data. Então, essas cartas que eles escreveram são 54 cartas. São 44 cartas do Einstein para a Mileva e 10 cartas da Mileva para o Einstein. Essas são as cartas que sobreviveram. Obviamente, a Mileva deve ter escrito para o Einstein muito mais do que 10 cartas, né? Mas o Einstein era muito descuidado. Até 1919, quando teve o eclipse, até 1919, o Einstein não guardava quase nada. Não, por exemplo, os manuscritos dos artigos dele não existem. Só existe o da relatividade geral, existe, mas não existe os outros, ele tudo jogava fora. Era publicado, ele amassava e botava no lixo, né? Cartas que ele recebia de familiares, ele também não guardava. Ele só tem carta dessa época guardada, uma carta do Planck, uma carta do Stark, outra do Lena. Esses caras são tudo prêmio Nobel. Essas ele guardava. Mas outras cartas dos amigos, da família, ele não guardava. Então, das cartas da Mileva, nem sei como é que salvaram essas 10. O fato é que nessas 44 cartas que ele escreve para Mileva, tem apenas 2, em que tem indícios de que a Mileva poderia estar participando do trabalho do Einstein.
São indícios, eu já vou repetir, são indícios em que historiadores mais importantes não acreditam, eu também não acredito. E é o seguinte, a Mileva foi reprovada na primeira oportunidade que fizeram para o exame final, em 1900. Quando o Einstein passa, no último lugar da turma, a Mileva foi reprovada. Ela vai para casa, né? Vai para a Sérvia, né? E vai estudar para fazer o exame em julho de 1901. Então, o estado psicológico deles, isso é 1901. O Einstein se forma em 1900. Em 1901, o Einstein está à beira da miséria, porque o pai dele estava falindo a empresa, o pai dele não podia dar dinheiro para ele, ele recebia uma mesada de uma tia, e ele não tinha emprego porque os professores dele tudo detestavam ele porque ele faltava às aulas. Então, o Einstein estava numa miséria danada. Ninguém queria ele como assistente, ele estava sozinho, não tinha orientador, não tinha nada. E a Mileva estava desesperada para passar no exame final, na segunda oportunidade. Então, quer dizer, a fome com a miséria, com a vontade, né? Quer dizer, era uma tristeza generalizada do casal. Eles não tinham nada, ninguém, não tinha nada em torno. Então, o Einstein, é uma coisa agora, um parênteses, apesar de toda essa desgraça do Einstein, ele estava estudando e publicando. O Einstein publicou no Annales de Physique, Annales de Physique, para vocês saberem, quem conhece a literatura atual, Physical Review Letter, Physical Review, o Annales de Physique hoje é um bom jornal, mas naquela época correspondia talvez o melhor jornal de física do mundo. Certo? Digamos, entre os 3 melhores do mundo. Era um periódico importantíssimo, né? Pois o Einstein publicou nesse trabalho, desde 1900 a 1905, ele publicou um artigo por ano nesse trabalho. Ele diz nas suas notas que os trabalhos não prestavam para nada. Mas se você for ler, eu fiz isso porque eu tenho um trabalho, um capítulo de um livro que eu escrevi, que é sobre a preparação que o Einstein teve para o seu ano miraculoso. Aí eu li esses trabalhos. Então, quer dizer, é um trabalho muito importante. Mas era de um rapaz de 20 anos, 21, né? Sozinho. Bom, tudo bem. Então, nesse período, de 1901, é isso. O Einstein está desempregado, né? Tem dinheiro mal e mal para comer, né? E para pagar um quarto da pensão, e a Mileva está desesperada para ser aprovada no exame. Em 27 de março de 1901, né? Ele escreve para a Mileva. Todas as cartas do Einstein, as 44 cartas do Einstein e as 10 cartas da Mileva, são cartas cheias de intenções amorosas. Cada um querendo conquistar o outro, né? Uma vez eu falei que para usar a linguagem de hoje, né, cada um chavecando o outro, né? Então, além dessas... Por isso que essas cartas foram chamadas de cartas de amor. Mas nas cartas do Einstein, além da parte amorosa, né, romântica que ele fazia, ele sempre discutia física. As 10 cartas da Mileva, em nenhuma carta ele discutia física. Ela discutia física. Nem respondia as coisas do Einstein. Quando ela respondia as cartas do Einstein, que a gente via que era uma resposta da anterior, e foram preservadas as duas, né, ela sempre respondia somente a parte pessoal, amorosa. Muito bem. Então, enquanto que o Einstein não, ele dizia o que estava fazendo, o que ele estava estudando sobre esse assunto, sobre esse assunto. Quando você pega aquilo lá, são os assuntos que vai repercutir nos trabalhos de 1905. Aí, então, em 27 de março de 1901, ele escreve para Mileva. Entre outras coisas, escreve o seguinte: ficarei tão feliz e orgulhoso quando estivermos juntos e pudermos levar nosso trabalho sobre o movimento relativo a uma conclusão vitoriosa. Essa frase, essa palavra que ele usa, nosso trabalho, em 1901, foi usado por vários biógrafos para defender a hipótese de que isso era um indicativo de que a Mileva estava trabalhando com ele. Porque ele fala, nosso trabalho, né? Dá indicativo de que a Mileva estava com ele. Bom, eu vou repetir, vou apertar outro. Dia 27 de março. Dia 15 de abril, portanto, pouco mais de 15 dias depois, ele escreve para ela e diz, né, depois das palavras de amor, tal, ele diz: quanto à ciência, ocorreu-me uma ideia maravilhosa que permite aplicar nossa teoria
sobre as forças moleculares aos gases também. Né? Então, aí ele diz, vai se lembrar, é claro, ou seja, para ele não era óbvio que a Mileva estava se lembrando disso, não, mas ele reforça. Vai se lembrar, é claro, de que a força molecular, aparece explicitamente nas integrais que precisam ser calculadas para se determinar a difusão, condutividade térmica e viscosidade. Bom, então, isso que está aqui saiu no artigo que o Einstein publicou, logo depois. Né? Então, essas duas coisas que ele fala, nosso trabalho e nossa teoria, nessas duas cartas, então levaram vários biógrafos a dizer, não, então, tá vendo? A Mileva estava participando. Bom, se você olha as outras cartas, que ele não fala nada, se você olha as outras cartas, no intervalo, na data próxima a isso, você vai ver que essa hipótese ela é claramente impossível ou improvável. É o seguinte, portanto, aqui tem dois assuntos, né? Um é sobre a relatividade, a carta de março, e a carta de abril é sobre as forças moleculares. Na carta de março, que ele fala sobre nosso trabalho sobre o movimento relativo, né? Ele, em cartas anteriores, ele fala para Mileva, ontem falei com o professor tal sobre a minha teoria do movimento relativo. Anteriormente a essa carta. Então você veja que o seguinte, que provavelmente o Abraham Paz defende essa hipótese e outros historiadores, provavelmente o Einstein estava dizendo assim, nosso trabalho, nossa teoria, em março e abril de 1901, para dar um apoio moral a Mileva, que estava, né, muito deprimida por causa do problema do exame que ela ia ter que fazer, que tinha sido reprovado no primeiro. Uma outra hipótese é que esse nossa foi traduzido. Pode ter que ter problema de tradução. Traduzido do alemão para o inglês, do inglês para o português, mas traduzido do alemão para o inglês é um problema, porque às vezes pode ter interpretação semântica da palavra. Né? Então, eu estou lendo isso agora, porque eu estou escrevendo um trabalho sobre a visita do Heisenberg ao Bohr em 41, e muitos textos são traduzidos do alemão, então, muito biógrafo diz, tome cuidado, porque o Heisenberg disse isso, que em inglês pode ser isso ou aquilo. Né? Esse nosso que o Einstein diz, eu imagino que também seja para ele ser menos arrogante. Ao invés de dizer a minha teoria, ele pode dizer a nossa teoria no sentido de falar minha no terceira pessoa. Né? Agora, isso é uma possibilidade. Mas a Abraham Paz defende que ele estava fazendo isso para agradar a Mileva, né? Ele estava, né, é um momento de conquista da Mileva, e fez isso para agradar. A carta sobre a carta em setembro de 99, o Einstein disse, eu já falei isso, vou repetir, o Einstein disse para ela, em 10 de setembro de 99, tive uma boa ideia em Aral para investigar a maneira com que o movimento relativo de um corpo em relação ao éter luminífero afeta a velocidade da propagação da luz em corpos transparentes. Aí, depois ele escreve, escrevi ao professor Wien, que é um sujeito muito conhecido na termodinâmica, né, na radiação, escrevi para o professor Wien em Aachen a respeito do meu trabalho sobre o movimento relativo do éter luminífero. Né? Então, aqui a gente fala do meu trabalho. Né? Então, o trabalho de abril, onde ele diz, onde ele escreve no dia 15 de abril, estou lendo aqui exatamente, quando ele diz, a nossa teoria sobre as forças moleculares, isso ele diz para Mileva, em 15 de abril, a nossa teoria. Né? Muito bem. Em dezembro do ano anterior, de 1900, ele tinha mandado o artigo para análise física com aquela teoria.
Ele já tinha mandado. Então, quando ele fala para Mileva, ele fala de um assunto que já está para ser publicado, com o nome dele, que foi ele que fez. Aí ele fala a nossa teoria. Então, quer dizer, a hipótese de que a Mileva ela não estaria trabalhando com ele se ele não diria a minha teoria, né, numa carta. Então, essas hipóteses baseadas na carta dele têm as suas fragilidades. Então, Bom, depois disso tem o seguinte, o Solovini, o Einstein, quando foi trabalhar no escritório de patente, o Harvey, um alemão que era matemático, que ele conhecia da ETH, morava por lá, e o Solovini, que era um romeno, que estava lá fazia medicina, fazia filosofia, ele não sabia o que queria, né? E estava meio que vagabundando lá em Viena, e o Einstein botou um anúncio de aula particular de física e matemática, ele procurou o Einstein, bom, e aí viraram amigos, o Einstein não cobrou nada para ele, viraram amigos, e ele e o outro colega matemático juntaram os três, fizeram o que chamava de Academia Olímpia. O Solovini publicou um livro, ele disse, né, que nas discussões dele, depois que o Einstein casou, nas discussões que ele fazia toda noite, que a Mileva ficava num canto ouvindo atentamente, mas jamais a Mileva participou das discussões. Isso não faz, quer dizer, não é o perfil de uma pessoa que estudou, trabalhou e produz em colaboração com outro, e participa de uma reunião e não diz absolutamente nada. Né? Então, essa hipótese de que ela participou, a única defesa forte vem do boato, do Dunning, e as outras hipóteses levantadas são muito frágeis em cima das cartas da coisa. Então, acho que podia passar por aqui e a gente pode discutir mais. Ótimo, Carlos Alberto. Eu estou vendo aqui a participação imensa de gente de todo o Brasil, né, de norte a sul, leste a oeste. Eu estou acompanhando aqui pelo YouTube, né? E acho que é importante, né, de fazer um comentário, né, Carlos, é que voltando ao que eu falei no início, você aplicou o método científico, o cientista estabeleceu uma questão, levantou dados, levantou uma hipótese, coletou, analisou e está publicando. Claro, como todo processo, né, científico, né, a ciência, o modelo atual é válido até que a próxima teoria entre. É que eu estou vendo uma série de manifestações aqui das pessoas, né, de várias, do Brasil inteiro, falando, é uma pena porque a Mileva teve o trabalho reduzido, é uma pena porque só tem a parte amorosa, nunca teve o trabalho da contribuição dela. Eu acho que são passíveis, são comentários passíveis, são muito razoáveis, né? Mas é importante que nesse estudo, nesse aprofundamento que você faz, você chega à conclusão, né, baseado nessas fontes primárias que você pesquisou. Né, eu vejo alguns comentários aqui falando como das pessoas elogiando a questão das fontes primárias. Isso é fundamental. É como a gente fala para os alunos da gente, né? Por favor, lê os originais, não faz a PUD, não, porque a PUD não significa que você está lendo a visão de algumas do original. Então, acho que é importante, né, deixar claro que eu acho que você defende essa postura, né, vamos dizer assim, da não participação da Mileva no trabalho de Einstein, né, que é baseado nesses dados que você vai lá na origem. Isso é fundamental. Né? E o segundo aspecto que eu acho que é importante colocar, né, Carlos, não sei o que você falaria, né, que nesse momento, né, que a gente tem uma campanha enorme, muito pertinente, né, de incentivo de meninas na ciência, em todos os editais do CNPq, da CAPES, né, e o papel da mulher na ciência, né, que se a gente olhar as estatísticas, realmente sempre tem um gradiente positivo aí, né, mas é importante ver o que você poderia falar nesse contexto da Mileva, no papel das mulheres na ciência, né? O que você pode acrescentar para a gente aí? Posso. Bom, é o seguinte, eu acho, sobre o movimento da mulher na ciência, né, eu acho muito importante, porque, de fato, não só mulheres, outras personalidades de um grupo de pesquisa ficaram à margem, né, até se quiser extrapolar, até na arte. Por exemplo, o George Harrison nos Beatles foi completamente marginalizado pelo Lennon e pelo, né, McCartney. Então, se você quiser, em grupo, todos os grupos você tem marginalização. Não é possível. Desculpe, só um instantinho. Essas lives, né? Bom,
Ah, não. A gente não está acostumado nas lives, né? Que elas Não, invadem o nosso ambiente familiar. tem que desligar tudo. Bom, Claro. então é o seguinte, agora, o problema de marginalização de grupos é evidente, né? Você falou o caso drástico da Lizzie Meitner, né? E tem vários outros. Bom, agora, você não pode, eu defendo a igualdade em todos os sentidos, todo, político, social, econômico, né? Eu não defendo as coisas neoliberais porque eu defendo a igualdade, um monte de coisa. Bom, então, é claro que eu defendo uma participação igualitária em tudo. Agora, à custa de defender uma posição igualitária, justa para todo mundo, a gente não pode distorcer a história. Então, eu não posso distorcer a história para defender uma posição igualitária. Tá certo? Então, na época da Mileva e do Einstein, existia o Henry Fest e a sua mulher. A mulher do Henry Fest ficou para a história. Eu não quero nem falar na Madame Curie, que também era da época, né? Então, mas, embora a Meitner, a Lise Meitner não tenha ganho o prêmio Nobel, ela está na história da física. Né? Ganhou outros prêmios. Ela foi injustiçada no prêmio Nobel, mas está na história da física. Então, quem contribuiu está na história. A história da Mileva, por exemplo, quem disse aí, ninguém ressalta o trabalho científico, a Mileva não tem nenhum trabalho científico, me desculpem. Não tem nenhum trabalho científico, me desculpem. Ela não foi preservada, nem a Desanka, que escreveu a biografia dela, em 69, portanto, 15 anos depois da sua morte, nem a Desanka junta nenhum documento. Ela podia juntar pelo menos caderno, olha aqui as contas que ela fez. Não tem, não existe nada. Bom, então, agora, o Einstein, por exemplo, a Desanka defende muito a hipótese de que quem fez os cálculos da teoria da relatividade foi a Mileva. A Desanka defende muito isso. E isso foi espalhado por toda a literatura. Então, quem diz assim, não tem o trabalho dela, é porque leu fontes, né, que não são confiáveis, que diz que ela fez. Olha, veja bem, todo mundo que entrou na universidade, na física, na química ou nas engenharias, portanto, que tem uma propensão a fazer matemática para fazer esses cursos da área da ciência, da tecnologia, da ciência e tecnologia, né? Qualquer aluno que entra na universidade em física, em química, física, matemática e engenharias, é capaz de fazer todos os cálculos da relatividade especial. Todos. Todos. O problema da relatividade especial não são os cálculos, não é a matemática, é a concepção conceitual, é a concepção da teoria, a manipulação dos conceitos que o Einstein teve que fazer, que, na verdade, não acho que teve que fazer. Isso vem de Lorentz, vem de Poincaré, né? Quer dizer, a ciência, ninguém inventa a ciência do zero. Todo mundo tem que dar continuidade a alguma coisa. O Poincaré e Lorentz é que fizeram o começo. Se o Einstein não tivesse feito, provavelmente, alguns anos depois, esses caras iriam fazer. Bom, mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que a matemática da relatividade restrita é trivial. Qualquer bom aluno do terceiro ano do ensino médio faz. Tá certo? A matemática o problema da matemática... Aí outra coisa que a história deturpa, né? Porque o Einstein teve problemas seríssimos quando ele fez a relatividade geral, porque lá a matemática era complicada. E aquela matemática que tinha sido do Minkowski, e que o Einstein gazeteou as aulas do Minkowski, quando foi em 1911, ele se arrependeu de não ter ido às aulas do Minkowski, porque ele precisou do que o Minkowski estava fazendo. Aí o que o pessoal diz? Como o Einstein teve dificuldade para fazer aquela matemática da relatividade geral, e foi o Grossman que ajudou ele, o antigo colega dele lá da ETH, aí o pessoal extrapola isso para a relatividade restrita. Não, o Einstein não sabia matemática. Não, o Einstein, com 14 anos de idade, ele aprendeu sozinho cálculo diferencial e cálculo integral. Sozinho, com 14 anos de idade. Né? No começo não é grande coisa, não. Eu aprendi no segundo ano científico sozinho também. Eu e o meu colega Zambi, nós dois estudamos isso para resolver um problema de física. Então, quer dizer, não é... Eu queria pegar um gancho aqui, Carlos, se você me permitir, que tem a Eri Carlo, acho que ela fala assim, né? Eu acredito na participação da Milena no trabalho de Einstein. Claro, você está defendendo um ponto de vista que é muito, muito interessante, mas só pegar pela frase, né, Eri Carla, né, no sentido assim, que não basta acreditar. Exatamente. É preciso a gente saber. Exatamente. Eu acho que a ciência tem esse papel, né, porque se a gente só acredita, a gente pode cair no achismo, né?
O professor Carlos Alberto aqui está defendendo um ponto de vista que ele foi lá saber, a partir de fontes que ele conseguiu encontrar. Então, só fazer esse comentário, né, que a ciência vive disso, não é suficiente acreditar. Né? Temos que saber, temos que ir lá pesquisar, fazer esse trabalho minucioso que o professor Carlos Alberto fez aqui. Olha, né? olha, o trabalho da Desanca, o livro da Desanca, né, cujo elemento mais importante é a informação falsa do Dunning, que o Dunning falsificou e deturpou o original do Joffre. Esse é o principal elemento dela. E depois, tudo o resto é retórico. A Mileva foi uma boa aluna no científico, ela foi uma excelente... É verdade que ela foi. Por exemplo, lá na cidade dela, meu Deus do céu, a capital da Iugoslávia, bom, enfim, agora estou ficando... O Alzheimer está aqui do lado. Ela para estudar no colégio, ela tinha propensão para matemática e para ciência. Para estudar no colégio, o pai dela teve que obter uma licença especial, porque era colégio que só meninos que podiam assistir. Olha lá. Então, é claro que a Mileva, para entrar na ETH, ela não entrou de graça, não, ela entrou porque ela tinha um currículo e um histórico para entrar na ETH. Uma coisa é isso, é entrar na ETH e fazer. Dos alunos da ETH, se destacaram na história 2 ou 3. Da turma do Einstein, só o Einstein e o Grossman. O resto tudo virou professor, universitário, etc., mas não passou para a história. Então, a história está cheia disso, não é de mulher ou de homem. A história, dos 10 que entram numa coisa dessa, sai um. Né? Então, portanto, quer dizer, quando as pessoas como essa como é que é o nome? Eri Carla. Pois é, quando ela diz que acredita, ela acredita porque ela leu narrativas. E as narrativas não são verdadeiras. Pode ser narrativas muito bem feitas, mas não são verdadeiras. E não tem elemento histórico, quer dizer, não tem nada, nenhum registro, nem os que defendem como a Desanca, nem a Desanca mostra um histórico da Mileva, o que mostra a nota dela na escola, lá do ensino secundário, que ela era boa aluna, ela não era uma aluna, ela era boa aluna, mas daí para fazer o que o Einstein fez, é outra coisa, né? Para fazer o que o Einstein fez, né? No mundo deixa eu só fazer um comentário aqui também, que acho que a gente não pode, né? Que deixaram que tem algum comentário aqui do Viajando pela Física, fala: Eri Carla, deixe de loucura, o professor estuda isso e mostrou evidências, não é achismo. Menos viajando na física. Né? Nós estamos aqui num processo de construção de versões da história, né? Como novamente, voltando, como o professor Carlos Alberto aplicou o método científico e construiu uma versão que ela se torna fundada nessas bases. Isso pode mudar com o tempo se vierem aparecer novas contribuições. Se descobrir um documento autêntico com todos os cálculos, né? Por exemplo, o Michele Besso, que foi um grande amigo do Einstein, era um engenheiro formado na ETH, e esse cara foi o cara que mais conversou com o Einstein, até o Einstein ficava famoso. Né? E o Michele Besso, e tem um livro das cartas do Michele Besso e do Einstein, e lá tem discussão física dos dois. Né? E recentemente, há uns 10 anos atrás, descobriram uma página de um manuscrito da relatividade geral, um dos textos que era a letra do Michele Besso. Né? Quer dizer, no livro, as cartas de Einstein, tem vários cálculos ali que o Michele Besso faz e mostra para o Einstein. O Einstein discute, é assim, não é assim e tal. Então, quer dizer, o Michele Besso, esse contribuiu e tem o registro na história, as coisas que ele fez, que escreveu, né? E, claro, depois o Marcel Grossman, né? Fora isso, fora o Marcel Grossman e o Michele Besso, na época que o Einstein era famoso, foram as únicas 2 pessoas que, de fato, discutiram com o Einstein e ajudaram ele a evoluir em alguns pontos. Entendeu? Sim. Carlos Alberto, olha só, tem uma série de ex-alunos seus aqui mandando saudações, né? O professor Carlos é uma coisa maravilhoso, né? Muita informação. A Eri Carla aqui, que eu peguei ela para Cristo. Eri Carla, obrigado pela sua contribuição. Ela falou assim: obrigado, professor Carlos Alberto e Laércio Raccioli, pela discussão.
Só pegamos você aí, olha, Carla, porque é importante, né, Carlos Alberto, nesse momento que a ciência é tão combatida, tão desmerecida, tão absurdamente negada, né, que eu acho que é importante a gente abordar. Não é suficiente acreditar, é fundamental a saber, aprender, explicar. Né? Esse momento é muito cruel para a gente na história desse país. Então, eu acho que é isso. Ô, Carlos, aqui tem uma série de comentários, né? E acho que... Para você não está dentro, que eu estou aqui na live, aqui, mas estou aqui no computador acompanhando o canal do YouTube para fazer essa mediação. Mas deixa eu que eu fico com a cabeça abaixo aqui. Né? Então, eu acho que está muito bom. Né? Naécio. Tem muita gente... Oi? Deixa eu fazer uma observação. Esses alunos que se manifestam, muitos deles foram meus alunos no MNPF, na UFES, em Mossoró. São alunos, a maioria são cearenses, né, que é um pessoal muito interessado. E a turma, um deles me escreveu hoje: professor, dá um abraço para o pessoal de 2017. Né? Então, esses alunos foram, as aulas com eles foram muito interessantes, muito motivadoras, porque eram pessoas muito interessadas de fato. Né? Então... É isso. Ô, Carlos Alberto, eu acho que nosso tempo já está dando aqui, né? Acho que, né, para mim foi um prazer estar aqui com você nessa mediação, nesse tema tão polêmico, né? Porque, às vezes, muitas manifestações aqui, teve um professor aqui que ainda defendeu, falou, não, o professor Carlos Alberto não é machista, porque pode tomar essa conotação, aí não tem nada de machismo. Eu acho que, novamente, repetindo pela quarta ou quinta vez, o que você fez, você aplicou o método científico nesse tema tão espinhoso, nessa rota de a gente pensar as mulheres na ciência. Né? Olha, claro. Antes de terminar, deixa eu dizer uma coisa. A SBF editou um livro que chama-se Mulheres na Ciência no Brasil, Mulher na Ciência, e eu escrevi um dos capítulos sobre a Alice Maciel, lá da UFR, da URGS. Né? Então, eu sempre, no laboratório, no Instituto de Física, eu sempre fui absolutamente partidário de que tudo fosse muito igualitário, né? Não tenho nenhum preconceito contra nem gênero e nem sexo. Né? Claro, eu acho que isso é importantíssimo. Eu acho importante nesse dia, né? A gente acabou de ter uma palestra com as duas físicas falando, né? Essa importância. Hoje, no cenário brasileiro, quantas mulheres cientistas, seja na física, em qualquer área, isso é óbvio, né? E, então, tem essas paixões que eu acho que essa live ela contribui, né? No sentido que não basta achar, é fundamental saber, entender e explicar, né, Carlos Alberto? Ô, Carlos Alberto, eu acho que a gente pode encerrar, não sei se você tem alguma fala para acrescentar, alguns comentários. Antônio entrando aí também. Se a gente começa nessa conversa aqui, né, vai horas aqui. O Nuno está esperado aí com o horário dele. Né? Pois é. Eu queria agradecer... Oi? Diga. Eu agradeço o convite, foi ótimo o bate-papo. Depois eu vou ver, isso vai ficar no portal, né? Vai sim, professor, vai sim. Então, depois eu vou ver os comentários e se tiver algum jeito de responder alguns, eu respondo por offline. Maravilha, muito bom. Eu, de minha parte, Antônio, quero, Carlos, agradecer imensamente por te acompanhar no seu percurso aqui, foi muito, muito bacana estar junto de você. Antônio, muito obrigado pelo convite de estarmos juntos aqui. E quero agradecer a todo o público que eu fui acompanhando no canal YouTube, uma participação efetiva, todo mundo perguntando, e depois essas perguntas que não coube a gente estar falando todas aqui, pode ser encaminhado ao professor Carlos Alberto, isso vai chegar. Tá bom? Certo. E quanto ao mestrado nacional, vamos ter uma live daqui às 4 horas, né, que alguém perguntou aqui, professor, por que não há divulgação científica de física moderna contemporânea? A gente vai estar falando isso às 16 horas, tá ok? Obrigado, viu? Tá. Tchau. Professor Carlos Alberto, professor Laércio, muito obrigado, viu, pela disponibilidade de sempre. Esperamos contar com a presença de vocês em outros momentos, né? O professor Laércio aí e o professor Carlos Alberto já é parceiro da gente desde o ano passado, vem participando das nossas ações e vão continuar aí ao longo do ano e dos próximos anos. Tá? Então, um forte abraço, agradeço em nome de todas as instituições de educação superior do Estado de Ceará e demais envolvidos. Obrigado, Antônio. Bem, antes de iniciarmos a nossa próxima, né, já o